Fala aí galera ligada no Clicar Fotografias, aqui quem fala Acilon de Oliveira, trazendo mais um tutorial para vocês, uma dica bem legal, uns amigos que me pediram sobre maquiagem digital, como é que pode ser feita e por onde, né? E essa é uma área bem legal para pessoal que trabalha com fotografias, com fotógrafos, né? Inclusive alguns amigos fotógrafos que pediram, alguns designers mandaram aí para mim aí pedindo para fazer dar uma dica para eles sobre maquiagem digital. Dá para fazer? Dá para fazer, mas no Photoshop, viu? Então vamos lá, né? Vamos aprender como é que faz essa maquiagem digital no Photoshop. Bem, tenho aqui para mostrar para vocês um resultado que eu já aprontei antes de uma maquiagem básica, tá? Não coisa muito elevada para vocês não pensarem, vamos fazer uma maquiagem aqui bizarra, né? Não, gente, a maquiagem é básica. Então, maquiagens que você corrige alguns elementos durante a edição no Photoshop. Bem, aqui eu tenho, né, uma imagem antes, que a única maquiagem que tinha foi uma sombra nos olhos. Essa foto já foi feita proposital, assim, sem maquiagem mesmo, para poder fazer esse trabalho, né? Nós temos aqui a expressão no rosto, né? Algumas marcas normal da pessoa que aparece quando a pessoa não bota maquiagem, alguma expressão na testa, no rosto aqui, tá? E aqui uma edição básica feita com o Photoshop. Nós aplicamos um blush, trocamos o batom, tá? Colocamos um batom diferente e tiramos as expressões e colocamos uma aparência melhor no rosto, dando como se tivesse uma base, né, no rosto, pela maquiagem simples, e melhoramos também a parte aqui do pescoço com o ombro, tá? Demos uma definida melhor nesta imagem, nesta foto, depois de tratada pelo Photoshop. Vamos lá, eu tenho aqui a imagem original para vocês, tá? No Photoshop. O que é que nós vamos fazer depois de abri-la, né, no Photoshop? Procura sempre estar trabalhando com imagens em alta definição, tá? Uma imagem que lhe dê condições de trabalhar. Bem, depois de abrir a nossa imagem no Photoshop, nós vamos duplicar essa imagem. Por quê? Porque pode acontecer algum momento de você fazer algum erro, né, alguma imagem, algum efeito errado, e aí você perder todo o seu trabalho, ter que voltar tudo do início, e aí você não tem mais essa imagem. Então nós vamos duplicar, clica sobre a camada background e arrasta até aqui, ó, criar nova camada. Então quando você solta, ela automaticamente vai duplicar esta camada background. Ou então clica simplesmente no atalho Ctrl J, tá? Que ele vai dar o mesmo efeito, que é duplicar. Com a segunda camada, nós podemos até esconder a primeira. Com a segunda camada, nós vamos fazer, antes de começar a fazer maquiagem, ou limpeza nesta pele, e eu recomendo que vocês façam isso cautelosamente, tá? Essa parte também é a mesma questão da foto da restauração, que é um outro vídeo que eu vou fazer mais à frente. Mas para tirar essas expressões, nós vamos usar aqui a ferramenta Pet Tool, né? Então clica no Ctrl J depois do contador aqui de gotas, porque essa Pet Tool, ela lhe dá uma mobilidade para você desenhar a área que você quer, tá? Você pode desenhar a área que você quer. Olha, eu vou fazer aqui um retângulo por volta dessa expressão, sempre segurado, tá? Com o clique do mouse, ele vai fazer uma seleção da área que eu criei, e eu simplesmente vou clicar dentro e arrastar para uma área que eu queira que o Photoshop faça uma mesclagem.
Só que aí eu vou ter que comparar qual a melhor área para fazer essa mesclagem para não ficar diferente o tom de pele. Então vou levantar mais um pouco aqui e vou soltar o Photoshop e vai mesclar as duas áreas. E nessa mesclagem ele vai achar um resultado que para ele é satisfatório. Para a gente pode não ser, mas o Photoshop ele vai identificar o melhor trabalho. Então vou fazer isso também novamente aqui. Vou escolher uma área que seja parecida. Vou mesclar, tá? Essa ferramenta ela é assim mesmo, às vezes é mais rápido dependendo da imagem. E tirei as duas expressões. Eu vou fazer nessa outra parte que sobrou. Aqui também nós temos uma expressão que é do rosto. Nós vamos tirar aqui também, vamos puxar para o lado e vamos fazendo essa restauração na pele, nessa limpeza, que na próxima videoaula eu irei trazer sobre restauração. Vocês que podem estar acompanhando algumas imagens, alguns vídeos tutoriais também no canal. Então, mais uma parte aqui, essa outra expressão aqui também são dois sinaizinhos que tem. Nós podemos aqui circular e tirar. Eu vou puxar mais para baixo de um e também do outro. Opa, quando você errar, você clica Ctrl D, então clica novamente na área que ele vai criar uma nova, tá? Fez a seleção, puxa para um lugar limpo, solta e o Photoshop vai criar a área, tá? Então vamos lá, mais embaixo aqui também nós vamos tirar essa linha de expressão aqui também no pescoço. Podemos fazer aqui bem reto, não precisa ser tão perfeito não, porque ele vai mesclar as áreas que estão diferentes. Então uma e a outra ele fez aquilo aqui, vamos refazer novamente com mais calma, tá? Então você que está com tempo para assistir esse vídeo, assista, tá? Porque é bem interessante o resultado final. O vídeo vai ser um pouquinho grande por causa do passo a passo. Bem, depois de recuperado toda a área que teve as imperfeições que nós corrigimos, não corrijam todos os detalhes não, viu gente? Porque senão fica uma foto que não é real. O que é que eu recomendo? Vocês tirarem as expressões faciais, né, os detalhes mais chamativos da atenção, não tire tudo. Bem, depois disso, que a gente já limpou essa parte, a de baixo vai manter ela original, tá? Se eu tirar aqui, nós vamos perceber que a de baixo está original, tá? Com as expressões, vou colocando a que eu já tirei, ó. Que a gente já vai perceber no rosto aqui a diferença que a gente já fez, ó. Antes e depois, antes e depois, certo? São as mudanças. Não tira muito não, porque senão fica um rosto artificial, tá? Tira o básico mesmo, tá? Bem, depois disso nós vamos partir agora para a maquiagem em si. Qual é o próximo passo? Nós vamos fazer apenas o rosto nessa primeira etapa. Vou com a ferramenta
laço poligonal. Por que laço poligonal? Porque laço poligonal ela me permite que eu crie pontos onde eu quero e não uma seletiva que o Photoshop vai dar diferença de cores. Eu quero criar os pontos, então com a laço poligonal ela vai me dar isso. Deixa o feather em 0, tá? Esse feather é usado para delimitar o efeito de transparência, então nós não vamos usar nada, deixa como está original. Se tiver algum número aqui, você coloca 0. Nós vamos pegar apenas o rosto, então nós vamos marcando os pontos que o rosto delimita, tá? Então são alguns traços, não precisa ser perfeito isso aqui não, viu gente? Você pode ser marcando os pontos principais do rosto. Eu estou fazendo ela aqui com acabamento não muito detalhado, porque senão a gente vai perder tempo e também não é necessário toda essa perfeição de detalhes, tá? Até porque quem quiser ser mais detalhista vai fazer com mais calma, e aqui para a videoaula não ficar muito grande eu vou fazer apenas com os pontos mais quadradinhos, não muito arredondado, até porque quando a gente fechar os pontos, tá, o Photoshop vai arredondar de qualquer forma, certo? Então depois que eu criar a área, observe que o Photoshop cria uma seleção. E o que é que eu quero fazer agora com esta seleção? Com a segunda camada criada, eu vou duplicar essa seleção, mas não mais desta primeira forma que eu dupliquei a foto quando nós iniciamos. Agora sim eu vou clicar Ctrl J. Clicando Ctrl J, ele vai me gerar uma outra camada só com a área que eu fiz a seleção. Observe, somente com o rosto, porque é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu quero que a mágica aconteça. Então, com a primeira camada duplicada só do rosto selecionado, nós vamos fazer o efeito. Nós vamos em filtro, né, para quem está com Photoshop em inglês, blur, que é borrão, e o Gaussian Blur, que é borrão aguçado, alguma coisa assim, tá? Observe o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente observar o que é que esse efeito faz. Não, esse efeito ele vai fazer como se a foto estivesse desfocada. Ó, se eu tirar o preview aqui, nós vamos ver a foto original e com preview desfoque. É esse o efeito que eu quero, que quando se desfoca, os pontos vão se juntar um pouquinho, ficar mais tremidos. Então esse vai dar o efeito legal que a gente está procurando. Então aqui o ponto ideal é entre 5 e 7, dependendo da imagem. No meu caso aqui eu acho que 6 está de bom tamanho. Para mim já resolve. Para mim já resolve 6, aplicou o efeito. E o que é que eu vou fazer? A pele, ela tem os poros, né? E se você deixar desse jeito que está aí, não vai ficar legal. Eu tenho que adicionar algo que simule os poros. E o que é que eu vou fazer para adicionar isso? Nós vamos adicionar ruídos. E onde é que eu acho ruídos? Também em filtros. Você vai em filtros, noise, que é ruídos, add noise, adicionar ruído, tá? E aqui, olha, o que eu vou fazer aqui, aumentar para vocês perceberem o que é que acontece com os ruídos. Olha, eu adicionei aqui 33% de ruído, só para vocês observarem o que é os ruídos, tá? Então, são 33% de ruído, fica muito pesado, muito carregado aí.
eu vou colocar aqui 2,5, só para dar um efeitozinho como se fosse os poros. Vou colocar aqui 3,5, deixa eu ver. Talvez esteja demais, mas 2,8 já tá de bom tamanho, certo? Deu ok, foi aplicado também o ruído na própria camada, tá? Agora eu preciso fazer com que os detalhes apareçam, que é a sobrancelha, os olhos, a boca, aqui a parte do nariz para dar os detalhes. E eu vou fazer com que isso apareça tirando essas partes, mas eu não vou apagar com a borracha, porque se eu precisar restaurar alguma parte, eu tenho essa parte ainda pronta para mim. O que é que eu vou usar? Vou usar as máscaras, né? Então vou adicionar aqui uma máscara na layer, tá? Adiciono a máscara e vou com o pincel, o brush, tá? Vou limpar essas áreas, lembrando, para quem não recorda, né, o preto revela, aliás, o preto esconde, tá? E o branco revela a máscara. Então vou usar o preto para esconder, porque minha máscara está exibindo aqui, tá? Eu preciso só diminuir um pouquinho mais aqui o tamanho do pincel para poder a gente revelar essa área aqui do olho e desse outro olho aqui, tá? Então vamos aqui revelar. Eu preciso que meu olho aqui apareça, só a parte do olho. Diminui aqui mais um pouquinho. O outro lado também a mesma coisa. Preciso que o olho apareça. Eu preciso que as sobrancelhas apareçam. Então nós vamos fazer aqui também a mesma coisa. Preciso que os fios apareçam, né? Então eu vou fazer com que essa máscara me revele este fio, tá? Então nós vamos agora também fazer com que o lábio seja revelado. E os detalhes apareçam. Eu preciso que seja 100% preto, né, para que as cores fiquem mais fáceis de tá? A gente observou que ele estava meio marronzado, então o marrom não acinzentado não me dá 100% de nitidez. Eu preciso que seja 100%, então tem que ser o preto mesmo, 100%. Nós resetamos aqui para preto, tá? E aí nós vamos exibir novamente aqui para que os detalhes apareçam. Bem, eu preciso aqui também fazer com que apareçam essas partes aqui do nariz, que são as partes mais escuras, onde dá os detalhes, tá? Então eu vou fazer com que essas duas partes também sejam mostradas, certo? Então, feito isso, eu vou fazer agora com que essas camadas ela se interajam entre elas, entendeu? E agora eu vou fazer com que, clicando na imagem, não mais na máscara, observe aqui do lado esquerdo, clicando na imagem, eu vou apenas colocar uma transparência nesta área aqui. Vamos observar a imagem para que ela possa nos dar a transparência. Observe que já temos um resultado, certo?
diminuir aqui para 50%, 48%, 50%. Vou só agora ajustar alguns detalhes, tá? Aqui ó, no pé do cabelo nós precisamos remover algum acabamento assim do lado. Também a gente precisa fazer com que apareça. Vou baixar um pouquinho a foto aqui pra gente observar como é que está aqui. Essa área onde tiver cobrindo o cabelo, a gente pode deixar ela bem neutralizada aqui, bem para o cabelo aparecer mesmo, né? Para não ficar um negócio muito sobreposto. Então é o seguinte, com a base feita, né, observe antes da base e com a base nos detalhes, a gente só vai ver o resultado final depois, tá? Vou aumentar essa base um pouquinho aqui mais ainda, para me dar um resultado melhor, tá? Vamos colocar aqui 68%, 66%, 69%, certo? Pronto. Eu coloquei também aqui na máscara, nós vamos colocar isso na camada, 69, 72, tá de bom tamanho. A gente já observa agora a diferença, né? Sem o efeito, em algumas áreas aqui aparece, ó, que nós podemos observar, e com o efeito já aplicado, certo? Então esse mesmo efeito nós podemos fazer nas outras partes, no pescoço, no ombro, só que eu não vou fazer muito para a videoaula não se estender. Eu vou fazer aqui agora a outra parte, que nós vamos colocar o blush, né, aqui no rosto. Para colocar o blush, nós vamos criar uma nova camada. Você vai aqui do lado direito, Create New Layers, tá? Cria uma nova camada. Com a própria caneta aqui do pincel, nós vamos aumentar, segura o Alt e com o botão direito do mouse vai arrastar para a lateral. Eu preciso fazer com que essa imagem se quadre assim, do canto do olho até chegar aqui no canto do nariz. Então eu vou aumentar para colocar nesse lado aqui, ó, ainda falta, não vi mais, mas aqui eu acho que já deve estar de bom tamanho, ó, tá vendo? Então a gente pode fazer um pouquinho aqui para que pegue também assim, ó. Aí aqui em opacidade nós vamos colocar 50 e no flow também 50. A cor nós vamos deixar aqui lilás ou um rosinha mais claro, e vamos apenas dar um clique, somente um clique. Observe o seguinte também, que a dureza, né, aqui do clique está em 0. É sempre bom deixar em 0, porque se eu deixar em 100%, o que vai acontecer? A dureza ela vai arredondar as pontas, criando um círculo mesmo, e não é isso que eu quero. Eu quero que ela pegue o centro e dê essa opacidade. Então a dureza, vocês colocam a dureza em 0, arrasta para o 0 mesmo, pode deixar no 0, tá? Então clicou uma vez só, tá de bom tamanho,
E aqui do lado de cá também, ó, deu um clique. Olha, minha dureza ainda estava em 100. Nós vamos trazer para cá e um clique, tá? Mas aí o que acontece? Eu botei maior demais, não quero. Vou diminuir aqui o meu tamanho da minha área, porque esse lado está menor, e vou dar um clique também. E essa área que sobrou aqui eu posso escondê-la com a máscara também, ó. Cliquei a máscara aqui, já escondeu, certo? Bom, próximo passo, nós vamos trocar a cor do batom. Aqui é o segredo do X da questão de tá, é esta aqui. Nós podemos trocar a cor do batom por uma outra cor qualquer. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos adicionar uma cor no menu Adjust, tá? Aqui, ó, nos efeitos de ajustes. Quando você clicar aqui, passar o mouse sobre esta imagenzinha aqui, que é o Hue Saturation, tá? Cor e saturação, vai aparecer esta guiazinha aqui com as cores, ó, e vai lhe criar logo uma camada aqui, ó. Observa o que é que vai acontecer quando eu clico aqui nas cores, que eu clico em Colorize. Ela vai me gerar uma cor sobre toda a imagem, ó, cobrindo, mas não se preocupe que ele não vai pintar a sua imagem, ele vai criar apenas uma camada geral sobre toda a sua área, para que vocês possam escolher a cor que você quer. Eu vou trocar aquela cor para uma cor mais chegando para o marrom. Talvez eu traga aqui mais um pouquinho. Pronto, já está aqui de bom tamanho, certo? Eu posso fechar isso aqui, não tem problema. E observe que automaticamente ele já cria uma máscara, porque é aqui que eu vou trabalhar. Com a máscara selecionada, você vai clicar Alt Delete para que ele cubra toda a área de uma vez, para você evitar de ter que ficar pintando tudo. Você vai apenas agora revelar isso. Para você revelar, como eu expliquei antes, é o branco, tá? O branco revela e o preto esconde. Então eu preciso colocar o branco na parte de cima. Clicou na setinha aqui, ele passa para cima. Eu pego o meu pincel e vou revelar somente a área que eu quero. Vamos colocar aqui também o seguinte, ó, tá demorando a aparecer ali porque eu tinha colocado como 50%. Eu preciso de 100% para que ele apareça. Então, nós vamos pintar aqui a área que eu quero que apareça, tá? Então, quanto mais detalhes eu fizer, mais vai ter a perfeição. Então eu preciso que seja bem detalhado mesmo isso aqui, tá? Se eu não gostar da cor no resultado final, eu posso melhorar ou trocar, tá? Mas como aqui não concluí ainda, nós vamos ver o resultado daqui a pouco. Eu vou inverter aqui só para tirar essa sobra. Às vezes dá uma sobradazinha, e aí eu venho agora ajustando aqui. Pronto, o batom trocado. Eu vou ver se eu vou precisar alterar alguma coisa ou ajustar.
E aqui é o seguinte, ó, na máscara do blush aqui eu vou precisar fazer um ajuste aqui, que o blush está encostando demais aqui no nariz. Não é essa a ideia. Então eu vou colocar o pincel aqui, vou dar uma escondida um pouquinho nessa área daqui, ó. Apenas passar o mouse por volta desta área para que ele não fique revelando demais o blush, tá? Tanto de um lado quanto do outro, que é a mesma camada aqui, não tem problema. Pronto. Se eu quiser alterar a cor do batom, depois eu venho na própria máscara, na camada do Rui Saturation que ele criou, dou 2 cliques sobre esse ícone e vai abrir a guia de cores. Aí aqui eu posso clarear ou escurecer, mudar a saturação e mudar a cor. Aqui eu vou colocar em 0. Posso arrastar as guias ou digitar somente, né? E aqui também eu posso mudar a cor. Vou colocar um vermelho mais acentuado aqui para a gente ver se fica um pouquinho melhor. Agora eu vou puxar um pouquinho mais, dar uma escurecida e já está dando uma melhorada legal, né? Talvez o vermelho em si não seja apropriado aqui para essa imagem, mas vamos ver aqui como é que fica com a outra tonalidade. Vamos aumentar aqui devagarinho e eu posso também aqui diminuir esta opacidade aqui, que ele vai me dar uma mesclada entre o original e a cor que eu coloquei, certo? Bem, esta é a parte só do rosto, tá? Já com o resultado pronto. Não vamos fazer essa área do pescoço, do ombro, porque vai tomar um tempo também e a videoaula fica grande. Mas eu vou tirar aqui, olha, para vocês observarem. Vou dar uma aproximada novamente, só no rosto, para vocês observarem como foi o antes e o depois, né? Vou baixar um pouquinho aqui a imagem. Vou tirar todas essas três e vocês vão observar o antes e o depois. Resultado mesmo final nós vamos ver quando a gente exportar isso aqui, né? Então nós vamos salvar isso aqui. O Photoshop vai processar todas as camadas, vai mesclar e o resultado só, e vai me dar este resultado final, o resultado que eu apliquei. Então vamos salvar aqui como JPEG. Vou colocar aqui o nome pronto, para eu poder achar. Salvar com qualidade máxima. Deixa o Photoshop processar aqui. E esse resultado, depois que salva, nós vamos conferir na imagem original aqui que está salvo na nossa pasta, certo? Então depois de exportar, né, nós vamos abrir o arquivo original e aí a gente vai ver o resultado
comparando o antes e o depois. Ó, nós vamos comparar aqui. Eu vou trazer aqui o depois para ficar aqui deste lado, e eu tenho a mesma imagem aqui, ela antes da edição, para a gente comparar as duas imagens abertas, tá? E a gente vê a diferença das duas. Bem, tenho aqui as duas, tá? Vou aproximar só mais a parte onde a gente fez a edição, realmente, que foi na parte do rosto, né? Vamos centralizar uma e a outra aqui também na mesma ideia. Ó, observa que a diferença, né, de uma para a outra. Posso aproximar até um pouquinho mais esta daqui. Só a expressão facial foi corrigida, tá? O batom eu troquei, coloquei uma outra coisinha mais diferente. Eu coloquei o blush, né? Não coloquei mais sombra porque já tinha sombra, mas se fosse preciso dá para colocar também a sombra. Se a gente quiser mudar a cor do olho, a gente pode mudar a cor do olho também, na mesma ideia que foi mudada a cor do batom, a gente consegue mudar, tá? Então essa aqui é uma maquiagem digital. Observa o resultado, tá? Esse aqui, como a gente fez rápido, então a gente pode aproveitar um resultado maior, com mais qualidade, quando se faz com mais tempo. Então essa é uma ideia prévia, tá? De uma maquiagem que a gente pode melhorar no resultado da produção de vocês, tanto o design gráfico quanto os fotógrafos, né? Um abraço aí a todos os amigos fotógrafos que participaram dessa dica, que pediram essa dica. Então eu vou estar fazendo uma próxima videoaula com vocês sobre a restauração de fotos, tá? Nós vamos restaurar fotos. Eu queria que vocês visitassem também a minha página no Facebook e curtisse, tá? Da Clicar Fotografias. Acessa lá no Facebook, ó, Clicar Fotografias no Facebook, e curte lá a nossa página, dá uma curtida lá, e também no YouTube, né? youtube.com/Clicar Fotografias. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, dá um joinha aí pra gente também, pra ajudar, tá bom? E se você estiver no Facebook, dá uma curtida lá na nossa página aí no Facebook, tá bom? E valeu mesmo, galera. Obrigado pela dica de vocês aí, por ter perguntado, tá, sobre esta videoaula, dando essa dica aí sobre essa videoaula. E até a próxima videoaula. Vou trazer coisas bem legais para você aí. E valeu mesmo, fui, um abraço e até a próxima.